Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe. Nós estamos gravando esse segundo vídeo que refere-se à aula de 19/3/2020 na extensão da FAESP em Cotia, a pedido do nosso diretor, pastor Elias Torralbo, e também a pedido do pastor Neemias e do irmão Júnior, da irmã Ana. Nós estamos gravando esse conteúdo aos irmãos para evitar a aglomeração, vez que as autoridades têm solicitado que não haja aglomeração por conta do Covid e também para que esse mal cesse, né? Então cada um está fazendo a sua parte, a igreja está fazendo a parte naquilo que é possível, evitando aglomerações em momentos específicos, como por exemplo esse de aula. Então nós já gravamos um primeiro vídeo, 40 minutos, onde nós falamos sobre a aula 5, o restante da aula 4, a aula 5 e a aula 6, e agora nós vamos para a aula 7 e a aula 8, e aí nós encerramos por hoje, tá bom? Seria o nosso segundo tempo, tá? E eu vou tentar condensar em 20, 30 minutos esse período aqui. Muito bem, nós estamos estudando hermenêutica. Hermenêutica é a arte e a ciência de interpretação das escrituras. E nós estamos estudando algumas coisas que o aluno de hermenêutica ou de teologia tem que ter em mente. E eu sempre repito, porque a repetição ela é um meio de aprendizagem. Tem uma ideia que tudo aquilo que você faz 3.500 vezes, você faz muito bem, você faz com perfeição. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Tem uma frase do jogador Rogério Ceni, que jogou no São Paulo, muitos anos no gol e se tornou no Guinness Book o goleiro que mais fez gol na carreira, ou gols na carreira, e ele diz uma frase que é a seguinte, ele diz assim, olha, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. O que quer dizer? Quanto mais eu repito, melhor eu faço e dá a impressão que eu tenho mais sorte, né? Então, a ideia é essa, a gente precisa repetir as coisas. Por isso, eu sou adepto à repetição, porque por meio da reincidência, da reiteração, da repetição, o aprendizado é fixado, tá? Pois bem, então, o aluno tem que ter em mente que na prática da hermenêutica há uma regra, algumas regras, e uma delas é que, olha, para fazer a hermenêutica, eu preciso lembrar que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então eu vou sempre interpretar o texto a partir da própria estrutura de toda a Bíblia. Eu devo lembrar também que o Espírito Santo é o intérprete das Escrituras mor. É claro que os teólogos, comentadores, eles vão dizer que o Espírito Santo, ele é o intérprete da Bíblia e Jesus Cristo é a chave hermenêutica das Escrituras. Esse é um outro ponto que a gente pode trabalhar num outro momento. Mas assim, a regra é, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, o Espírito Santo é o hermeneuta, o exegeta da Bíblia, por isso nós precisamos orar, pedir a Deus mansidão, pedir a Deus humildade para interpretarmos a Bíblia da forma mais tranquila possível e aguardando do Espírito Santo a iluminação para isso, ok? Quando nós vamos interpretar a Bíblia, nós temos que ler o texto e estudar os vocábulos, estudar as palavras, estudar os termos que esse texto tem. E quando nós vamos estudar os termos, os textos, as palavras, nós precisamos estudar a semântica, que é pegar a palavra e olhar no dicionário. Nós precisamos estudar a etimologia, que é pegar esta palavra e estudar as origens dela, da onde que essa palavra vem, né? Nós temos que estudar a morfologia, que é o estudo da mudança ou das transformações desta palavra, tá? Eu vou dar um exemplo de morfologia para vocês, é a palavra caridade. Caridade antes era símbolo de amor, então eu amava, eu tinha caridade. Hoje, caridade mudou, é a mesma palavra, caridade, mas ela significa ato beneficente. Quando eu tenho um ato beneficente, eu exerço caridade. Então veja que a caridade era amor e agora a caridade é o ato de fazer bem a alguém. Entende? Quer dizer, houve a morfologia, houve uma mudança, houve uma alteração no sentido dessa palavra. Então, quando você vai pegar um texto, você tem que separar as palavras mais importantes do texto e estudar a semântica, que é o significado daquela palavra, a etimologia, que é a origem etimológica daquela palavra. Tem que estudar também
essa morfologia e a sintaxe. Essa palavra está aqui no texto. Por que ela está aqui? Né? Então tem que fazer essa análise a partir de ferramentas extra-bíblicas, né? Com um dicionário bíblico, um dicionário teológico, um livro, por exemplo, que é um manual bíblico, por exemplo, uma enciclopédia e assim sucessivamente. E depois que você estudou essa palavra nesse sentido, aí tem que entender a palavra a partir de quem é o autor dela. Quem é o autor da palavra? É Paulo? É Pedro? É João? É Tiago? É quem que está falando essa palavra, tá? Porque a compreensão que você tiver do autor da palavra vai dar uma melhor compreensão, um melhor entendimento do significado da palavra. Porque às vezes a pessoa utiliza uma palavra num sentido e outra utiliza a mesma palavra em outro sentido. Então, ao estudar o autor, você vai ter uma compreensão do significado e do sentido daquela palavra. Uma outra coisa que é relevante, muito importante, é que nós devemos estudar a palavra de acordo com o ambiente, o contexto em que ela está. Por quê? Porque, por exemplo, nós demos aqui alguns exemplos do significado a partir do contexto da palavra salvação. Salvação pode ser a redenção, salvação pode ser saúde, salvação pode ser livramento. E cada contexto bíblico vai indicar um significado que essa palavra é aplicada. Uma outra palavra é a palavra fé. A palavra fé, ela pode também ter, e ela vai ter as suas variações, são as polissemias, né? A palavra fé, ela vai ter, por exemplo, às vezes o significado de eu recebi a fé em Cristo, quer dizer, eu recebi o Evangelho. Ela pode ser a questão da base para a nossa justificação, pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé é a base da nossa salvação. Então a fé pode significar o Evangelho, ela pode significar a base para a nossa salvação e ela pode significar também a própria fidelidade, quando é uma pessoa de fé, é uma pessoa que tem fidelidade e verdade. Outra palavra, a palavra graça. A palavra graça, ela pode também ter vários sentidos. Então, o que vai dar o significado real e o sentido da palavra? Vai ser exatamente o contexto. Por isso, na aula anterior, nós dedicamos um tempo falando do que é o contexto. Você tem o texto, que é o versículo, a perícope, a parte, a fração, a seção daquele texto daquele conteúdo que você está lendo. É o conjunto literal que você está lendo ali, o conjunto literário que você está lendo. Ali é o texto. E você precisa analisar o contexto. O contexto ele pode ser próximo ou pode ser remoto. O contexto próximo são os versículos anteriores e posteriores. E o contexto remoto tem a ver com o quê? Tem a ver com o livro, o autor, o contexto histórico, cultural, sociológico, o contexto testamentário, o contexto da revelação progressiva, se aquilo foi para Israel, se aquilo é para a igreja, se aquilo era temporal, se aquilo era transitório, quer dizer, só para aqueles dias, ou se aquilo é um preceito eterno e assim sucessivamente. Agora, depois que nós estudamos o contexto, nós partimos para o estudo de que a Bíblia, dentro de determinados contextos, ela vai utilizar de linguagens figuradas, de analogias, de simbolismos. E estas linguagens figuradas, estas analogias, esses simbolismos, devem ser considerados, inclusive a partir da própria revelação de Deus para o homem. Deus é transcendente. Deus é inimaginável, é inigualável, é soberano, é superior a tudo e a todos. Mas esse Deus que é superior a tudo e a todos, ele se revela a homens passageiros, homens limitados, naturais, carnais. Carnais não no sentido de pecadores, mas reduzidos à matéria, à carne, à limitação humana desse corpo, desse tabernáculo aqui, né? Então, como que Deus, que é inimaginável, se manifesta a seres humanos que só entendem aquilo que está no tempo e no espaço? Deus precisa tomar formas que o homem compreenda. Por isso que a Bíblia fala que Deus desceu, que Deus falou, que Deus não dorme, que fala do dedo de Deus, das costas de Deus, que Deus se assenta, que Deus ele voa, entende? Então, essas linguagens são uma linguagem antropomórfica. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma forma que Deus toma para falar com o homem de um modo que o homem possa compreender, tá? Então, antropomorfismo seria isso. A página 39, ela vai falar de linguagem figurada
figuras classificadas pela gramática. É muito importante você conhecer um pouco dessas figuras de retórica. Por quê? Essas figuras de retórica, elas estão na Bíblia. E elas, quando a gente as compreende, nós temos maior possibilidade de compreender o texto. Então, algumas delas. As figuras de linguagem que aparecem na Bíblia são as mesmas classificadas pela gramática. Gramática comum, secular, da língua portuguesa. Gramática. Por exemplo, a metáfora. Semelhança entre duas coisas que se aplicam a um termo. Vejamos essas expressões do próprio Cristo. Eu sou o caminho. Eu sou a videira. Vós sois a luz do mundo. Vós sois varas. Em eu sou o caminho, interpreta-se que Jesus é a meta, o conhecimento, pois somente por ele podemos chegar ao Pai. Em eu sou a videira, vós sois as varas, Cristo é o caule, ele comunica e transmite a vida, a força aos crentes, para que eles, como as varas, produzam frutos, frutos do Evangelho, frutos do próprio Cristo. Então, a metáfora, ela é uma figura de linguagem, tá? Em que entre duas coisas você pode aplicar um termo. Então, por exemplo, Jesus é o caminho? Não, Jesus não é chão, ele não é piso, ele não é lastro, ele não é caminho exatamente, não é trilha. Ele é Deus e é uma pessoa. Só que ele toma essa metáfora, ele diz, olha, do mesmo jeito que você para ir para casa tem que tomar um caminho, do mesmo jeito que você para ir para o trabalho tem que tomar um caminho, para ir para a escola tem que tomar um caminho, para ir para a igreja tem que tomar um caminho, para você ir à salvação, ir a Deus, para você ir à redenção, para você experimentar o melhoramento moral, o melhoramento espiritual, o crescimento, a edificação, você precisa entrar por mim. Eu sou o caminho, quer dizer, quem quiser entrar pelo caminho da salvação precisa conhecer Jesus, amar Jesus, copiar Jesus, viver o exemplo dele e assim viverá no caminho, viverá com o caminho no caminho, tá bom? Então, outra coisa, Jesus fala lá que eu sou a videira, vós sois as varas. Ele não é a videira, ele não produz ali a uva, Jesus não é a árvore, né? Aqui tem uma linguagem metafórica, ele é como a videira, ou seja, do mesmo jeito que a videira tem varas, e estas varas produzem frutos, folhas, etc e tal, do mesmo jeito, Jesus, ele tem seus servos, e os servos produzem, e é do caule, é da base, são as raízes que trazem para as varas as condições apropriadas para a produção. Assim é Jesus que nos traz as condições apropriadas para a produção. Produção do quê? Do fruto do Espírito. Nós mesmos não temos força, vigor, seiva para conseguirmos produzir os frutos do Espírito. Nós só conseguimos produzir os frutos do Espírito, frutos ministeriais, frutos de algum modo, se Jesus nos alimentar, se ele nos trouxer também a seiva, o alimento, os nutrientes, a força e assim sucessivamente. Quando Jesus fala que nós somos luz, nós somos luz. Quando ele fala que nós somos sal, nós não somos sal. No sentido de que não somos luz e não somos sal, no sentido luz natural, luz artificial, não. O sal aí, seja natural ou industrializado, nós não somos esse sal. Então, que sentido? No sal, nós, do mesmo jeito que o sal para o apodrecimento, a igreja para o apodrecimento. Do mesmo jeito que o sal traz sabor, a igreja traz sabor. Do mesmo jeito que o sal, ele é indispensável, a igreja é indispensável. Então, do mesmo jeito que o sal é para o alimento, assim é a igreja para o mundo, tá bom? Outra coisa, nós somos luz, nós não somos o sol, não somos estrelas, né, astros, não. Nós somos seres humanos, pessoas, tá, humanas. E as pessoas humanas, elas refletem o brilho no sentido de refletirem a conduta, as palavras, o comportamento e assim sucessivamente. Então isso é uma metáfora. Tem outra figura de linguagem que é a sinédoque. Quando são mencionadas duas coisas entre as quais não há semelhança, mas uma certa relação. Então não há semelhança, mas há uma certa relação. 1 Coríntios 11, 27, lemos: beber o cálice do Senhor. Aqui se menciona cálice por aquilo que contém a parte do todo. A minha carne repousará segura, quando se deveria dizer o meu corpo e o meu ser estará seguro. Então veja aqui, a sinédoque é quando eu tomo um particular pelo todo. Por exemplo, cálice. Se você pegar a ideia de cálice, pode ser o copo, pode ser o graal, pode ser o copo. Esse é o cálice.
Mas aqui no texto, Paulo tomou o cálice no sentido do conteúdo. Veja, ele pega uma parte e aplica para o conteúdo, tá? Então, é interessante. As coisas não têm relação. Veja como é interessante isso. Elas não guardam uma semelhança, mas elas têm relação. Elas não guardam semelhança, mas têm relação. É muito interessante. O cálice que Paulo usa ali não é o copo, não é o graal, não é a taça, não é aquele invólucro. É o conteúdo. Ele está falando do conteúdo ali, né? Beber do cálice do Senhor quer dizer beber do sangue, beber do conteúdo, mas cálice é tomado como sinédoque. O cálice tem relação com o vinho. Quando, por exemplo, fala lá, a minha carne repousará segura, o salmista no Salmo 16, verso 9. Não é a carne física aqui, essa carne que repousará segura. Quando ele fala carne, ele está falando da vida. Quando ele fala assim, a minha carne repousará segura, ele está falando que Deus não vai deixar faltar o café da manhã, o almoço, a janta, Deus não vai deixar faltar a roupa, Deus não vai deixar faltar a segurança, Deus não vai deixar faltar todo o aparato e todas as providências que ele precisa. Então Deus não deixará faltar todos os cuidados para o corpo, tá bom? Então, aqui é uma sinédoque. A sinédoque é quando você tem uma figura de linguagem na Bíblia, que você tem dois itens, que esses itens, eles não necessariamente são semelhantes, mas eles guardam relação, tá bom? Aqui nós temos o exemplo do cálice, que é citado beber o cálice do Senhor, quer dizer beber o vinho. Veja que elas não são coisas semelhantes, mas têm relação. E o Senhor conservará a minha carne. Essa ideia de carne aqui quer dizer corpo. Não diz respeito à mesma coisa, não são coisas semelhantes, mas tem relação, tá bom? Isso é uma sinédoque, tá? Tem outros exemplos bíblicos, por conta do tempo nós não podemos tomar mais. Metonímia. Essa metonímia, ela é o quê? Uma relação de uma coisa não visível, formada apenas na mente. A causa pelo efeito, ou o sinal pela coisa significada, como vemos nas palavras de Cristo a Pedro. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. A palavra lavar significa aqui purificar ou limpar. Pedro confunde o símbolo com a realidade, pedindo ao Senhor que lhe lave não somente os pés, como também as mãos e a cabeça. Em João 13, 7 a 8, o significado da lavagem dos pés expressa a purificação completa. Então veja que na metonímia, ela é um pouco diferente. A metonímia é o seguinte, é aquilo que é idealizado, é o ideal, né? É o que é projetado. Agora, o que é projetado é ilustrado com uma coisa fática, com uma coisa real. Igual, por exemplo, o Senhor Jesus vem e lava os pés dos discípulos. Isso é real, ele lavou ali, literal, ele lavou mesmo os pés dos discípulos. Só que essa lavagem dos pés, que é real, ela simboliza uma lavagem espiritual, uma purificação na mente, no coração, na alma, na história. Simboliza a redenção, simboliza a santificação, simboliza o comprometimento com o Senhor, simboliza a pureza e assim sucessivamente. Então vejam que a metonímia é quando o ideal, o imaginário, aquilo que é o transcendente, que é aquilo que é impalpável, ele pode ser relatado com coisas que são visíveis. Entende o que eu estou dizendo? Então, a coisa visível, ela retrata, não ela mesma, mas algo muito maior, algo transcendente. Aí o Pedro fala assim, Senhor, então me dá um banho por completo. Jesus diz, não, Pedro, dá um banho em você por completo, não, vou lavar aqui os seus pés. Por quê? Eu não estou aqui para dar banho, jogar água na sua cabeça, ensaboar, eu não estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para refletir uma verdade transcendental, espiritual, com uma coisa material, né? E nisso nós temos uma figura de linguagem que é metonímia, que é essa metonímia, ela é uma figura de linguagem que você sempre vai encontrar nas escrituras, tá? Uma outra coisa chamada de prosopopeia. Essa prosopopeia, o que é? Personificação de coisas inanimadas, atribuindo-lhes efeito e ações pessoais. Por exemplo, às vezes a Bíblia fala de coisas que são inanimadas, mas ela dá vida a estas. Nas parábolas, por exemplo, você tem árvores falando,
né? A Bíblia fala de parábolas em que árvore fala para árvore. Ora, como é que a árvore fala para a árvore? A árvore não falaria para a árvore, né? Mas a ideia aqui da prosopopeia é quando você pega uma coisa que não tem ânimo e essa coisa interage como se ela tivesse ânimo, como se ela tivesse vida, como se ela tivesse personalidade, como se ela tivesse razão, emoção, volição e assim sucessivamente, tá? Então essa é uma figura de linguagem. Não é que ela diz, a árvore mesmo diz, não é que a cruz mesmo diz, a cruz não diz nada, que ela é inanimada, entende? Então aqui tem uma figura de linguagem, uma prosopopeia, né? É quando você tem um item que não tem ânimo e que também não é uma pessoa, assumindo características da personificação ou da personalidade e assim sucessivamente. A ironia, nós já falamos dela, é a expressão que significa o contrário do que se está pensando ou dizendo, ou o contrário no sentido, né? É usada para diminuir e depreciar, mas às vezes é empregada para louvar e engrandecer, né? Então a ideia da ironia, ela significa o seguinte, sempre o contrário. Elias fala assim, rogue ao seu Deus. Ele não está querendo dizer rogue, ele está falando não rogue, se arrependam, se humilhem, volte para Deus. Mas ele já tinha falado seriamente e o povo não tinha ouvido, então ele agora está usando de ironia. A ironia, ela é uma figura bíblica. Jesus, ele usa de ironia quando ele fala assim, você é o rei dos judeus, alguém fala para ele, e ele fala assim, eu sou mesmo, você está dizendo, eu sou mesmo. Aqui há uma ironia, quando Paulo vai e fala assim, eu não sou apóstolo para vós não, escrevendo aos irmãos de Corinto. É verdade, eu não sou apóstolo para vós não. Então quando ele fala isso, não é que ele não é apóstolo, claro que ele é. Ele foi missionário, ele fundou a igreja, ele discipulou aquela igreja, ele escreve 3 cartas para aquela igreja, então ele é um apóstolo para aquela igreja. Mas ele está falando ali de forma irônica, né? Então a ironia, ela é uma figura de linguagem que você vai encontrar na Bíblia. Uma outra coisa é a hipérbole. O que é hipérbole? É a figura que engrandece ou diminui exageradamente a verdade das coisas. Dizem que os evangelásticos, né, que gostam de exagerar nas coisas, usam muito hipérboles. O que é? Você pergunta para o irmão assim, você pregou lá ontem? Preguei. Como foi? Primeiro, tinha 500 milhões de pessoas. Ele até embaralha a fala assim. Então tinha milhões de pessoas. Tá. E como foi? Deus batizou 450, 530 e mais 2.000 foram salvos. E quando você vai contar, a igreja só cabe 200 pessoas. Então aqui só tem um hipérbole, né? Igual o João. Aí vamos para a Bíblia agora. Que eu estou falando dos evangelásticos, censurando-os. Agora vamos para a Bíblia. A Bíblia fala assim, João diz lá em João 21, no Evangelho de João capítulo 21. Ora, irmãos, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, no mundo todo não caberia a quantidade de livros. Aqui nós temos uma hipérbole. Por que uma hipérbole? Porque Jesus, ele viveu 33 anos e meio aproximadamente. Mas, desses 33 anos e meio, ele só atuou ministerialmente 3 anos. Há uma coisa chamada harmonia dos evangelhos. E na harmonia dos evangelhos é possível dizer que Jesus operou 38 milagres. Então, 38 milagres foram operados por Jesus durante os 3 anos. Só que João diz que se fosse catalogar tudo, no mundo todo não caberia de livros. Aqui tem uma hipérbole, aqui tem um exagero de João, né? Tá bom? Então, hipérbole é sempre aquilo que é exagerado, aquilo que é maximizado desproporcionalmente, tá? Ou às vezes é até a diminuição, é tão ínfimo, né, que você tem uma hipérbole ali, tá? Fábula, narração em que seres irracionais, mesmo objetos inanimados, são apresentados falando com paixão e sentimentos para ensinar lições morais. A fábula narra o que é imaginário, né? Então, a fábula, ela